Fala, fera! Ou fala em feras! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera, segundo vídeo dessa segunda-feira, galera, na hora do almoço, né? Então, bom almoço pra você, pra sua família. Seguimos de cá trabalhando, né? Trazendo mais atualizações do Goiás Esporte Clube. Fala Fera, canal criado pra você que é apaixonado pelo Goiás, pelo Verdão. E se você não fez a inscrição, faça a sua inscrição, hein? Logo, logo teremos 6.000 esmeraldinos, 6K de esmeraldinos inscritos no Fala Fera. Compartilhe o canal com seu amigo esmeraldino e também, né, com a sua família, uma família recheada de esmeraldinos, eu tenho certeza absoluta. E aí no segundo vídeo dessa segunda-feira, né, a passagem bíblica foi a que o internauta Afonso Costa, ele escreveu, né, em vídeos aqui no Fala Fera. Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, obrigado, né, ao Afonso Costa, escreveu Salmos 23:1. Pessoal, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, viu? Lá tem vários pratos quentes. É impressionante, né, a variedades em pratos quentes, em saladas do Júnior Cozinha Brasileira. Né, um abração ao grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos que dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, galera, em nome dele, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas, né? Um abraço ao Saulo Leal. Ele com os primos dele, Tiago, Pedro e o Felipe, também colaboraram, né, com a doação de cadeiras lá na ampliação das cadeiras no estádio Ailê Pinheiro. Um abraço ao Edmar José, lá em Porto Alegre, no Mato Grosso, tá, galera? Um abraço ao Antônio Gomes, do Tocantins. Também um abraço ao Leomar Costa, ao GC Azevedo, né? Ao Silvio de Deus, ao Valdir Reis, lá em Berlim, na Alemanha, rapaz. Um abração também ao Boaventura Rodrigues. Ele me perguntou como está ainda a recuperação do Wesley Garcia e do Danilo, né? Estão tendo, viu, fera? Boa recuperação, né? Após cirurgia, né? O Wesley realizou cirurgia no pé e o Danilo realizou cirurgia no punho. Mas, né, seguem de fora e estão no departamento médico. O Wesley Garcia e o Danilo não estarão à disposição do Mancini para os jogos iniciais da Série B do Brasileiro e também para a própria, né, final da Copa Verde. Um abraço ao querido Carlos Goi. O Carlos Goi, ele sugeriu para o Goiás o meia Murilo. Aquela revelação do Goiás, vocês lembram? O Murilo tá jogando na Ásia e aí o Carlos Goi sugeriu este atleta para o Goiás. Um abraço ao George Dantas, ao Moisés da Silva, ao Lucimar Alves, ao Dércio Pereira, ao José Bernardo, ao Gabriel Gasparzinho e também ao Márcio Nunes. Um abraço ao Roberto Montes, né? E também ao Marcelo Vinhadelli. Galera, vários internautas colocando aí que a TNT vai transmitir as finais da Copa Verde. Ontem eu trabalhei, né, na cobertura da final do Campeonato Goiano, o jogo do Vila Nova contra o Anápolis, né? O Vila sagrou-se campeão goiano. E ontem lá novamente eu conversei com o CEO André Pita, da FGF, e novamente a mesma informação, tá? De acordo com o André Pita, contato dele com a CBF, até então não existe nada de transmissão em vídeo desses jogos finais da Copa Verde, tá? Ontem voltei a questionar o André Pita sobre esse tema e foi a mesma resposta. Até então, nada até a CBF com relação à transmissão em vídeo desses jogos finais da Copa Verde. Lembrando, hein, o jogo de ida já vai ser na semana que vem, quarta-feira, lá no Mangueirão, em Belém. O Goiás encara o Paysandu, tá? Mas antes disso, sexta-feira agora, o Goiás encara o Amazonas.
estádio Ailê Pinheiro, às 7 horas da noite, a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Semana interessante, né? Vários jogos da base. Quarta-feira o Goiás encara o Vitória no Estádio Olímpico à tarde, 3 horas, tá? Segunda rodada do Brasileiro B. O Goiás, na semana passada, estreou lá no Ceará e perdeu para o Ceará, placar de 1-0. Então, semana interessante, vários jogos da base e também a estreia do Goiás na Série B, sexta-feira, contra o Amazonas. Lembrando que após o jogo contra o Amazonas, na segunda-feira, a delegação do Goiás já vai viajar para Belém do Pará, tá? Na quarta-feira joga contra o Paysandu e aí na quinta-feira, após o jogo contra o Paysandu em Belém, o Goiás vai viajar de Belém para o Paraná, onde no sábado seguinte o Goiás vai realizar o segundo jogo da Série B do Brasileiro lá em Ponta Grossa, encara, né, o Operário, rapaz. A cada ano que passa o Operário vem crescendo, né, aí, tanto lá no futebol paranaense quanto no futebol brasileiro, a equipe do Operário lá de Ponta Grossa, no Paraná. Galera, uma informação que ontem eu detonei, né, na hora do almoço, nas redes sociais do André Rodrigues, informação que nós detonamos, confirmada pelo Goiás, acordo, né, entre Goiás e o centroavante Edu, a rescisão amigável entre Goiás e o centroavante Edu, o Edu que tinha contrato com o Goiás até o final desse ano, e dessa forma, então, o Edu não ficará no Goiás, tá? O Edu está deixando o Goiás. O Edu fez a rescisão de contrato amigável com o Goiás. Existe a expectativa que, de repente, mais um outro atleta possa deixar o Goiás ainda nessa janela de abril, tá? Existe essa expectativa e também, né, existe a expectativa que durante essa semana, de repente, mais um reforço aí, ou 2 reforços, pintem no Goiás para a Série B do Brasileiro. E aí, eu tava dando aqui uma olhada nos comentários dos internautas, no vídeo sobre o Carlos Eduardo, existe um equilíbrio, viu, com relação aos comentários. Vários internautas não querem a volta do Carlos Eduardo e vários internautas querem, tá? Então existe um equilíbrio, né, entre os internautas do Fala Fera na situação do Carlos Eduardo. E aí, também uma outra situação que eu percebi nos comentários do vídeo, da sugestão do Maico Lima, né? O internauta Maico Lima sugeriu o Léo Senna, o Paulo Baia, o Lelê já foi para o Ceará. Também ele sugeriu um contrato de produtividade com o Walter e também sugeriu a volta, né, do meia Guilherme Marques. E aí, observando os comentários dos internautas, a maioria aprovam uma possível volta, ou possível não, tá? Não tem negociação. Mas a maioria dos internautas aprovam a questão do Guilherme Marques. Agora, com relação a Léo Senna, tá? E o próprio Paulo Baier, tá? Não vi a maioria aprovando. E a questão da produtividade com o Walter meio a meio. Internautas gostaram e outros não gostaram na história do contrato de produtividade com o Walter, uma sugestão do internauta Maicon Lima. Tá certo? Galera, dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo aqui no Fala Fera, manda bala no seu comentário, tá? Ainda hoje eu voltarei às 6 horas da noite, com aquele vídeo tradicional das 6 horas da noite, nessa segunda-feira, aqui no Fala Fera, tá certo? Canal Esmeraldino, rumo a 6.000 esmeraldinos, rumo a 6K de esmeraldinos no Fala Fera. Bom almoço e eu voltarei às 6 horas, se o Papai do Céu permitir, fera.